Com certeza, o jogo está virando, tá bem? Mas agora vamos a nossa comentarista especial que sabe de política, que nos encanta sempre com a sua beleza, com a sua experiência. Jussara Galto, bom dia, boa tarde, tudo bem? Vamos lá? Maravilhosa, que corresponde às nossas expectativas, porque faz perguntas, dá opiniões, e eu acho isso maravilhoso, porque é esse retorno que a gente espera para saber se está agradando ou não. Eu recebi algumas perguntas assim que eu esclarecerei agora. Por exemplo, se eu estou responsabilizando as pessoas pelo status quo que estamos vivendo agora. Em parte, sim. Estou, sim, responsabilizando. Inclusive, eu disse ontem que eu puxaria as orelhas de alguns, ou quem sabe de todos, porque é muito fácil a zona de conforto. É muito fácil saber que tem outras pessoas fazendo a nossa defesa. E nós apenas ouvindo por prazer, porque são amigos, porque gostam das notícias que estão sendo veiculadas. E eu, assim, um pedacinho de dor no coração, um pouquinho de dor no coração, eu vou dizer, gostam do que ouvem, como também gostam da Globo, de todo o besterol que vem na Globo Lixo. Então, eu quero que vocês façam assim, ó. Eu sou agora uma professora de vocês, que estou chamando a atenção dos meus alunos. Vocês são responsáveis, sim, na medida em que tudo, tudo que se fez e que se faz nesse país é responsabilidade nossa. E eu, principalmente, eu atinjo aquelas pessoas que não ligam para a política, que acham que isso não faz parte das suas obrigações e que política é coisa suja e política é para político. Eu já disse 1 trilhão de vezes que nada acontece em nenhuma sociedade organizada que não passe pela política. Não, não existe. É no município, é no estado, é na União. Tudo é medido, pesado, dividido pela classe política. Por daí a importância que nós damos à escolha correta dos candidatos. Não existe candidatura insignificante. Existem candidatos insignificantes. Existem candidatos abusivos, corruptos, que não têm vergonha na cara, que estão ali olhando no teu olho e mentindo, dizendo coisas que não passam pelo coração deles, passa pela cérebro, pela boca, pelo interesse do voto. Então, nessa medida, você é responsável. Porque quantas vezes eu peço, prestem atenção no que entra lá pelos ouvidos, o que entra pelos sentidos, principalmente pela audição e pela visão. Examinem isso. Olhem com atenção. Por quê? Se vocês que ainda, e eu sei que a maioria da classe média e classe média alta assiste a Globo Lixo, lamentavelmente, infelizmente. Então, a gente vem navegando há anos contra. Eles é que nos chamam de praticantes da desinformação. E nós viemos lutando há anos contra a desinformação que é espalhada por todos os veículos de comunicação aberta. E a gente diz para vocês todos os dias, eles são corruptos. Agora, talvez essa semana já, nós fiquemos sabendo do quanto esse povo, que se chama, entre aspas, de jornalista, quanto esse povo se vendeu
no passado já há alguns anos. Há muito tempo que os noticiários da Globo lixo, são o rebotalho. Eles são a escumalha, porque eles pegam tudo que interessa a eles, a que você saiba, e tudo que é interessante que você saiba, eles escondem. E mentem na cara dura. Mentiras que no outro dia a internet acaba desmentindo. E eles ficam, né, nem com cara de arrependidos. Eles ficam completamente desfocados de uma realidade que existe e poderia ser diferente se essas pessoas fossem mais dedicadas aos seus próprios interesses. Eu já não falo para os meus, eu não falo dos outros políticos, porque eles estão fazendo o trabalho deles. Os que não estão são sem vergonhas, mas a verdade eleição ano que vem, a maioria deles, os deputados federais, estaduais, governadores, os senadores, alguns sim, alguns não. Mas eles, agora, daqui um ano e pouco, eles estarão aí, ó, estampadinhos tomara que não seja na eletrônica mais, mas eles estarão estampados nas propagandas, dizendo que são seus defensores, dizendo que eles querem e vão fazer aquilo que você espera, em contrapartida pelo salário que eles recebem de vocês. Então a coisa não é tão simples assim. Vocês vejam que a imensa bobagem que é dizer não gosto de política. Você está fazendo política quando vota. E quando não vota também. Quando se omite também. Porque está deixando que maus candidatos, maus políticos continuem. Como tem aí alguns há décadas. Está assim, ó, escarradamente provado que são ladrões, corruptos, venais, traidores da pátria, traidores do seu povo, traidores do seu voto, da procuração que você deu para ele. E ele continua se reelegendo. Todos esses canalhas que passaram nos últimos anos pela Câmara e pelo Senado, através da presidência, eles concorrerão a senadores ou governadores dos seus estados de origem. Aqui no Rio Grande do Sul também. Os outros estados eu não sei quem são, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente já sabe que se der o pé na bunda de novo do leite talhado ali, então ele virá ao Rio Grande do Sul pedir com a cara de pau que Deus deu para ele. Aliás, uma cara linda. Não vão votar porque ele é lindinho, né? Principalmente as mulheres. Tem que ver que ele já traiu o Rio Grande 2 vezes, ou mais, se nós computarmos nessa traição o que houve na enchente. Ele ficou calado quando o cachaceiro colocou um imperador aqui no Rio Grande, porque não existe outro cargo aqui. O cargo máximo, autoridade máxima do Estado, é o governador. E ele esqueceu que existia um governador eleito pelo povo, mal eleito, mas eleito, e que esse governador não mereceu na época nenhuma consideração. E botou um outro, que talvez valha menos ainda, menos que o governador atual do estado do Rio Grande do Sul, que é o Paulo Pimenta. Esse, senhores e senhoras, há décadas, ele vem levando seu voto, ganhando seu dinheiro, viajando às suas custas, levando a melhor vida que se pode levar, sem mostrar serviço. Nunca. Nada de bom sai dali. Aliás, nada de bom sai da esquerda. Não sai nada, nem uma ideia, nem um projeto que seja construtivo, que seja para elevar o Estado, o país. Não sai. Porque eles, em primeiro lugar, são burros e ignorantes, só são sem vergonha. Tem uns que até acreditam no que dizem. Agora, que tipo de pessoa, me responda você, que tipo de pessoa pode acreditar em algo bom que venha do desgovernante cachaceiro que hoje dirige o país
assim, como se estivesse ou assim, ou nem assim, nem assado. Dizem que, na verdade, quem está dirigindo o país, primeiro, o crime organizado. Segundo, o Xandão. Terceiro, aquela que visitava ele na cadeia, vocês sabem para quê, e que hoje é casada com ele. Então, olha onde é que nós estamos. Qual é a nossa condição? O que nós podemos esperar dessa gentalha? Nada. Então, eu estava dizendo, esse governador voltará. Porque eu amo o Rio Grande, porque não sei o quê. Ele é inteligente, ele argumenta muito bem. Mas não esqueçam o que ele já provou. Qual é o tipo de fibra de homem que ele é? É um mentiroso, enganador, traidor, tem um mínimo de vergonha na cara, está sempre nos respeitando e voltando, e você votando nele. Sobre isso que eu falei. Eu chamo, porque tem pessoas que dizem, Sara, dizem, mas a televisão fala que ele é bom. Sim, ele é bom para plantar a praça de pedágio, ele é bom para querer usar o dinheiro doado para as enchentes, e que não foi doado pelo governo, foi doado pela população, para comprar um jatinho melhor para ele. E em outras falcatruas, que algumas a gente está tão focado hoje no desgoverno nacional, que a gente até esquece de fiscalizar mais de perto. Mas nesse esquecimento, nessa obnubilação que a gente viveu nos últimos tempos, ele se aposentou como governador. E se não fosse o povo berrar e a Assembleia se acordar, Assembleia do Estado, Assembleia Legislativa, ele estaria numa boa recebendo pensão até hoje. Aí ele recuou. Agora, isso aí é bom? Isso aí é ter uma preocupação com o povo? Passando o povo para trás? É nisso que eu falo. Então, assim, quando você não tem nada para fazer, escreva. Não quer ler? Tem preguiça de ler? Já foi contagiada pelas ideias imbecis, ignorantes e burras do desgovernante do país, que diz que nunca leu um livro e acha isso maravilhoso? Então, você faça jogo de paciência. Sei lá, faça palavras cruzadas. Mas ainda sugira um bom livro. Nem que seja um e-book. Na internet tem tudo. Qualquer livro que você imagine, você baixa pela internet. Mas não fica assistindo Big Brother. Uau! Quantas milhares ou milhões de famílias ainda dão sustentação àquele chorume, aquele lixo que apresentam assim despudoradamente para vocês todos os dias. Quase, eu acho que 6 meses por ano, não sei. Mas é muito tempo. É uma coisa assim, inadmissível. Então, aí é que eu quero fechar, que vocês entendam o meu argumento. Enquanto vocês estão se distraindo e achando que aquelas novelas que começam mais ou menos vão para o fundo do poço, vão para o fundo do pântano, mostrando as personagens ou os personagens mais deletérios, mais mau exemplo que se pode imaginar, durante meses. E no final, ou não acontece nada com eles, ou morrem, ou fazem um casamentão, e aí acaba a novela e começa outra na mesma vibe. Só maldade, só coisa ruim, só para distrair vocês. E vocês vão vivendo a vida dos outros, e não estão vivendo a sua vida. Acordem! Por causa disso é que nós estamos nessa situação. Então, quando eu digo assim, não digam mais no final dos tempos, e conto que a história sempre foi assim, se repetiu, mas sempre se corrigiu e se levantou. Agora é a nossa vez de nos corrigirmos e nos levantarmos. Estamos no fundo do poço, não adianta. Não podemos negar. Estamos.
Agora, eu não estou falando escatologicamente, não estou falando no final dos tempos bíblicos, eu estou falando no final dos tempos que vem trabalhando a nossa inteligência, a nossa paciência, tudo para nos tornar, assim, obtusos, desligados, vinculados a qualquer besteira, a qualquer porcaria. Fomos por anos e anos, tivemos a catarse do futebol, depois roubaram tanto no futebol, que até as pessoas ficaram desacreditadas no futebol. Hoje já não é a mesma coisa de antes. E agora, com esse escândalo todo da CBF, acho que alguns milhões de brasileiros vão, vão parar com isso. É maravilhoso um jogo de futebol, uma distração, ou de vôlei, do que seja. Mas não tem que ser podre. Tem que ser o que é, um jogo. Uns ganham, outros perdem, às vezes empatam. Mas não tem que ser tudo aqui, ó, tudo na base do dinheiro e tudo negociado nos gabinetes. E a palhaçada vem e acontece em campo, você paga ingresso, aplaude, vai, sofre, chora, desmaia, alguns morrem, torcendo pelo seu time. Sendo que vocês estão vendo uma encenação. É isso que eu falo. Então, o fim do mundo é outra coisa. Agora, o fim do poço é onde nós estamos. E é esse fim que tem que preocupar vocês. Agora, estamos fazendo a grande batalha pelo voto escrito. E não sei qual é a reação que a população está tendo a isso. Não tenho, sobre isso eu não tive a resposta. Podem me dizer o que vocês pensam. Vocês acham que é melhor a urna? Parece que só 3 países tinham urna eletrônica e o Brasil é mais 2 milhões de vezes mais atrasados que nós. E agora parece que só 2, só o Brasil e mais Azerbaijão, sei lá, não sei qual é o país. Me veio o assunto agora e eu não tinha pensado nisso. Isso que eu quero de vocês. Acordem, despertem. É tarde, quase tarde. Amanhã ou depois, eles estarão fazendo isso que aquela doida foi lá na China levantar o dedo e abrir a sua boca suja para falar em repressão da mídia e pedir ajuda. E depois vem o marido, né? Diz que ela é cuidadora dele, sei lá. Vem o velhote, que é da minha idade. Posso chamar de velha à vontade. Não é ofensa. Eu sei que também me chama. Então, vem e ainda tenta passar pano e diz que foi ele que provocou o assunto. Aí ela hoje vem com um discurso muito bem elaborado, que não foi escrito por ela, porque ela não fala minimamente um português decente. Tá bom o discurso. Só que ela desmente. Quem escreveu o discurso se empolgou tanto que não se deu conta que estava desmentindo o cachaceiro. Porque estava todo mundo caindo de pau em cima dela. Porque ela teria cometido uma descortesia, uma grosseria, que ela quebrou o protocolo. Estava todo mundo caindo de pau em cima dela. Aí ela foi lá, eu falo porque ninguém vai calar a minha voz, porque eu falei, porque papapá, papapá. É o do Jânio Quadros, filo porque quilo. Então ela fez porque quis. E ele passou o pano. Mas no fundo, é tudo a mesma coisa, porque é o que eles querem. Eles não aguentam mais a internet. Eles não nos aguentam mais. Porque daqui sai o esclarecimento. Não que sejamos donos da verdade, não é isso. Mas a gente tem o discernimento necessário para abrir os olhos daqueles que estão vivendo num Brasil da mentira, num Brasil de fantasia, um Brasil que não existe. E foi assim que caíram nesse engodo aí todos os países que se transformaram comunistas, porque o povo estava distraído, porque o povo não estava dando importância. E o que aconteceu com eles? Hoje não tem direito à religião, não tem direito à opinião, não tem direito a trabalhar no que querem, a fazer o que querem, nem demorar no que querem. Quem se informar, e é por isso que eu digo sempre, informação, povo, informação. Quem se informar saberá que alguém na China, mesmo que não seja chinês, não pode, a seu bel prazer, mudar de casa, de cidade, de bairro,
sem a permissão, cujo pedido pode demorar até 1 ano para ser respondido. Isso é liberdade? Isso não tem internet. E é isso que estão pedindo para o Brasil. Oi, chefia, comunista-chefe. Oi, senhor chinês. Manda para cá. Manda nos ensinar a gente. Acabar com a liberdade de imprensa. Já acabaram, né? Abaixo o dinheiro. Agora acabar com a liberdade de expressão através da internet. Isso é militância. Subalterno. E tem gente que passa pano até agora, esse momento. Ele não é comunista. Ele é apenas petista. PT é Partido das Trevas. Já não foi por acaso que o universo inspirou que eles botassem isso nome. Porque não ia prestar, não presta e nunca prestará esse partido. Esse partido é da negação. É o partido do que é ruim. Faça uma análise dos votos dos deputados. Quem discordar de mim ou quem achar que eu estou inventando. Façam essa análise. Vão aos meios de pesquisa que existem de montão, vão e façam a pesquisa para ver como é que votou cada deputado de esquerda nesses últimos anos. Sempre contra o povo. Inclusive, principalmente, é bem oportuno falar agora, a questão do INSS. Quando o Bolsonaro assumiu, ele chegou à conclusão, foi informado, porque o presidente sabia tudo, o único presidente que não sabia nada é esse que está aí, porque os verdadeiros presidentes têm acesso a toda a informação. Então, ele descobriu, evidentemente, falaram para ele, do roubo que estava havendo, da corrupção que havia no INSS. Então, ele baixou uma lei para prevenir isso aí. Derrubaram. Quem derrubou? A esquerda. Pesquisem. Não precisa acreditar na minha palavra. Então, vocês vejam o porquê e a razão do que eu faço. Faço reuniões, chamo pessoas que sabem falar sobre assuntos importantes, como, e aí entra a segunda parte do que eu falei, como essa teia invisível. Nós somos marionetes. Ninguém pensa que tem liberdade. Não tem, não terá. Enquanto não for desmontado globalmente olha só, não é redundância, o globalismo. Porque o globalismo só será destruído se for em todo o planeta. Porque em todo o planeta que foram semeadas essas sementes de imbecilidade, de emburrecimento, de acovardamento, tudo que vem até nós através da comida, da bebida, das mais diversas formas, através dos defensivos, ou sei lá o que, agrícola, uns são venenos. Alguém come pão hoje, tranquilamente, não se come o pão que o diabo amassou. Vamos fazer uma regressão, como eu gosto de fazer, eu gosto de história. Todos os povos do mundo, em todos os séculos, comeram pão, sempre foi o alimento básico. Até hoje, a Santa Ceia, na Igreja Católica, é representada pelo pão, que é o corpo de Cristo. Cristo, simbolicamente, distribuiu o pão, comeu o pão com os seus discípulos, comia sempre, na Santa Ceia, inclusive. Hoje pode comer pão? Não. Porque o pão está cheio de venenos. Não é o pão de hoje não é minimamente igual ao que foi há de décadas e séculos e milênios atrás, que se podia comer. O leite. A maioria das pessoas não pode beber leite. Todas essas coisas que entraram, parece aparentemente para facilitar a nossa vida, toda a química que é colocada nos alimentos, tudo isso é para nos emburrecer, tudo isso é para nos idiotizar, é para nos tornar bonecos que possam ser manipulados. Mas no mundo inteiro existe gente, mesmo contrariando a nova ordem mundial, que graças a Deus está indo pro saco. Um já morreu, o outro dizem que já morreu também, mas ninguém assume que ele já morreu. Já tem mais de 100 anos, eu imagino. Estou brincando, não sei quanto ele precisa meter, mas é bem velho. O Jorge Soros. E o grande banqueiro que agora me
me foge o nome da memória, e eles forjaram, entre vários, uma coisa cultural. Essas são as maneiras e os métodos corretos para deixarmos a gente mais burra, mais ignorante, menos reagente, aceitando tudo, cordeirinhos, como nós estamos agora. Porque eles não, o Xandão não fez antes do passado, não fazia o que ele está fazendo hoje. Mas ele começou lá atrás, quando o Bolsonaro ainda era presidente. E a gente aqui sem saber que a esquerda americana estava derramando dinheiro em cima do Brasil, porque pessoas fossem compradas por milhões, algumas delas, para embarrar a eleição, para fechar a boca da imprensa, para fechar as universidades. E isso não é do ano passado, nem da década passada. Harvard, a universidade mais falada, mais famosa do mundo, está um lixo que nem a URGS daqui. Trump reagiu contra isso. É riquíssima. Não precisaria nem da ajuda do governo, mas tenha um subsídio imenso do governo, que ele ameaçou tirar se não acabarem com a esquerdização da universidade. E eles esquerdizaram todas as nossas universidades. Eu tenho medo dele médico hoje. Se eu tivesse que mandar fazer uma carga, eu teria medo também. E vocês veem que tem edifícios assim, ó, de 20, 30 andares, que eles são novos, eles são obrigados a demolir. Ah, mas porque vão construir outro maior, outro melhor, outro mais moderno. Porque estão comprometidos. Porque nós estão saindo das nossas faculdades gente sem capacidade, gente sem condições de exercer corretamente, dignamente, verticalmente a profissão que escolheu. E assim são os professores, e assim são os médicos, e assim todo mundo que passa. Em primeiro lugar, não pode rodar na primeiro grau, acho que assim se chama. Não pode rodar. Então, meritocracia não existe mais. Tem que passar. Então, passa. O que passa de ano? Porque para que estudar? Você vai passar mesmo? Vai passar. Aí vem a universidade. Lá na universidade, aqueles que têm menos condições ainda, ou pela cor, ou pela sei lá, por serem menos inteligentes, menos preparados, pode ser inteligentes, mas são menos preparados, não tem importância, tem as cotas. E aí? O que sai lá no outro lado do funil? Profissionais extremamente incompetentes. Essa é a realidade. Vocês não querem chegar à realidade. Oh, não! Teve notas altíssimas na UFPS. É um aluno brilhante. Pesquise, se informe. Não fiquem só na minha palavra. Não fiquem só no que vocês veem, porque eles querem que vocês vejam. Vejam além disso. Tenham assim, ó, a coragem de vislumbrar a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só isso que a gente está fazendo. Uma semeadura. Procura a verdade aqui, procura a verdade ali. Não fique só na nossa palavra. E agora a gente está vendo assim, essa desfaçatez cada vez mais violenta e agressiva. E, por exemplo, hoje aconteceu aquela tão temida e esperada audiência oitiva das testemunhas de acusação, por causa do golpe que não houve, do processo que ninguém conhece, que os advogados esperam um tempo mínimo para conhecer centenas, milhares de páginas, às vezes. Então, como é que se diz? Medianamente informados das acusações de seus clientes agora. E o que aconteceu hoje? Só porque eu acho que já está encerrando meu tempo. Então, o que aconteceu hoje? Foi ouvido um general, que foi o ex-comandante do Exército, comandante-geral. Né? Então, ele negou tudo que o Xandão está afirmando, batendo no peito e exigindo,
que as testemunhas também falem o que ele quer que fale, como o caso do Mauro Cid, por exemplo. Parece que foram 16, 11 ou 16 depoimentos, não tem nenhum que seja igual ao outro, até que ele fez aquilo em público, inclusive, ameaçou o Mauro Cid de perseguir a sua família, de prender seu pai, a sua mulher e a sua filha. Aí ele, não sei lá em que parte, mas ele entregou. Mas não entregou a verdade, porque a verdade não é o que está na denúncia. A verdade não existe. Eles fizeram uma armação, uma arapuca. Fingiram que havia motivação para um golpe. Quer dizer, motivos até que havia. Eu, se pudesse, tinha feito um golpe. Eu estava na cabeça de todos os brasileiros. Nós não aguentávamos mais toda a falta de vergonha, a disfarçatez de um tribunal que manda mais que o executivo, passou por cima de patrola há muito tempo por cima do legislativo. Ele que legisla, ele que é vítima. Esse tribunal, para defender a democracia, ele é vítima, ele é acusador, ele é tudo. E ele quer ter todas as funções. Hoje, eu fiquei sabendo que quem era o presidente lá da, da, da turma que faz as perguntas, ele é que fez. Atropela até dentro de casa. Ele vai atropelando as normas. E aí o que aconteceu? O general disse tudo diferente do que havia na declaração que ele havia feito na Polícia Federal. Agora, o general disse: eu tenho 50 anos de exército e nunca menti. Então, o Xandão foi, como eu estava acostumado a ir falar, e talvez esteja ainda, porque continua falando, com seus criminosos de estimação, com seu crime organizado. Foi a ferro para cima do general, ameaçou. Eu tive outras coisas para fazer e também confesso para vocês, eu não estou com saúde, eu não tenho saúde emocional para assistir um teatro, uma pantomima dessas, uma farsa, só para, sabendo que dali não interessa o que digo, interessa. Ele vai ser condenado, fim, e acabou. Por que ele vai ser condenado? Porque é culpado? Não, porque o sistema precisa que ele vá para a cadeia. Porque tem eleição 2 anos, daqui a 2 anos, menos ainda, em 2026, e ele é, sem sombra de dúvida, o candidato da maioria dos brasileiros. Já nem é só pessoal de direita, só conservador. Agora, até gente que era de centro-esquerda está vendo tantos abusos. E que esses abusos, eles só são facilitadores para quem é amigo do rei. Porque para uma pessoa que é de centro-esquerda, ideologicamente, e se ela é uma pessoa comum, se é um empresário, se ele é um funcionário público, alto funcionário público, enfim, não interessa que ele seja. Se é um agricultor, se ele é do agro, não interessa. O que interessa é que ele seja, que o nosso querido ex-presidente, que na verdade eu me recuso sempre a dizer ex, porque ele foi eleito. Se ele foi eleito, ele não é ex. Em compensação, quem está no lugar dele é um ex-presidiário. E lá atrás, quando eles começaram a fazer isso, essa falcatrua, ninguém falou, além da internet. Pegaram o cara, tiraram da cadeia para ser presidente de uma nação poderosa como o Brasil. Uma nação que não precisava ficar passando por isso. Mas o Congresso ficou omisso, principalmente o Congresso, o Senado, mais ainda, dentro do Congresso, tinha que ter tido uma reação violenta, agressiva. Tem nas mãos, o Senado tem nas mãos o poder de impeachment o Xandão, o próprio presidente, os desgovernantes, qualquer um. Mas para quê? A mano militar vai deputado para a cadeia, vai general para a cadeia, vai todo mundo para a cadeia, todo mundo que diga e que pense e que se exponha a fatos diferentemente daquilo que espera a cabeça redonda e telada
do seu Xandão. Então, eu termino esse comentário aqui hoje pedindo que vocês continuem me cobrando respostas, que eu esclareça. Não me custa fazer isso. Às vezes eu me equivoco, às vezes eu me engano, mas no fundo do meu coração, e vocês sabem disso, há 50 anos que eu me dedico à política nesse país. E deixei de me eleger, não foi porque eu não quisesse, não foi porque eu não tivesse eleitores, mas eu fui sempre sabotada. E hoje a gente sabe que desde que colocaram as urnas eletrônicas, são sempre os amigos do rei que se elege. Excepcionalmente dois novos. No meu partido, por exemplo, era tudo repeteco, durante anos e anos. Na Câmara Federal, que era meu sonho de ir um dia. Mas Deus não quis assim, mas eu nunca perdi a trincheira e construí outra trincheira. E continuei lutando e lutando, e lutei contra as drogas, lutei contra as drogas especificamente, não, mas contra o vício, tirando pessoas da droga, porque esse é o outro, eu não tinha comentado ainda, mas comentarei amanhã, é o outro meio pelo qual eles atingiram a nossa inteligência, atingiram a nossa família, atingiram nossos filhos e netos. Agora acabou a Cracolândia? Ai, meu Deus do céu, esse assunto para um programa inteiro. Acabou a Cracolândia, foi a esquerda, PT, PSL, foram lá brigar, queria que, de novo, os drogados viessem para a Cracolândia, sendo que até o Branquinho nunca foi a São Paulo na vida, estava torcendo para que o governador do estado de São Paulo fizesse o que fez. O governador Tarcísio tirou eles de lá, levou para tratamento. Os que não quiseram, não podem ficar ali também. Então me diga uma coisa, vale a pena ou não vale lutar? Por isso que eu não largo de mão. A minha filha enlouquece. Não quer que eu continue na luta. Eu tenho uma outra amiga minha, a Lia Selig, que é uma grande política daquela região de Montenegro, em Montenegro especificamente. As filhas também se preocupam, não querem que ela participe. E eu digo para as filhas dela, e digo para mim, se você nos botarem sentada numa sala, fazendo crochê, vendo Globo Lixo, ou olhando para as paredes, vendo as paredes desbotar, vocês nos matam em um mês. Mas nos deixam trabalhando. Se nós morrermos trabalhando, morreremos felizes. Mas não vamos falar em morte, vamos falar em vida. Essa vida da qual nós estamos cheios, e dessa garra e dessa vontade de lutar e derrubar o sistema. Esse é o nosso inimigo. O inimigo não é quem fala a verdade. O inimigo é o sistema que fecha a boca de vocês, fecha os olhos de vocês e também fecha os ouvidos de vocês. Eu amo vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Brilhante comentário de Jussara Galto, encerrando com chave de ouro o programa Litoral ao Meio-Dia de hoje. A minha gratidão a Deus pela sua companhia, a minha gratidão a Deus pela sua audiência, e eu volto amanhã com mais um programa Litoral ao Meio-Dia e também com o programa Desperta. Grande abraço, fique na paz e até lá!